Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da goleada sobre o Sport. O time trabalhando, pensando um pouco no duelo de quarta-feira. Copa Sul-Americana apenas para uma despedida honrosa da competição. O foco é no clássico de domingo. Mineirão vai estar lotado. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim na quarta-feira? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, porque o Cruzeiro tem 2 jogos aí, quarta e domingo. O foco é total no clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. Mas tá todo mundo na expectativa sobre o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim quarta-feira, diante da equipe do Palestino, jogo às 9h30 da noite no Mineirão. E aí, o Cruzeiro vai ter um time sem os titulares, isso é fato. Agora, a curiosidade maior é para saber se garotos vão integrar esse time. Tem um detalhe importante, é que o Cruzeiro viaja, o time sub-20, nesta terça-feira para o jogo contra o Juventude, lá no Rio Grande do Sul. É o Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, devemos ter aí quais jogadores vão para este duelo do Sub-20, e se a maioria for, é sinal de que o Cruzeiro vai com o elenco aí, com jogadores reservas, né? Claro que penso que um titular ou outro deve acabar ficando fora até da lista dos relacionados. A expectativa é de que garotos pudessem fazer parte dessa lista na quarta, diante do Palestino. Mas, como eu disse, tem o jogo do Sub-20 e, a princípio, muitos vão viajar normalmente para esse duelo em Caxias do Sul. Aí é uma decisão, óbvio, né? Do que pensa o Leonardo Jardim para quarta-feira. Com certeza os titulares não vão atuar. Isso é fato. Agora, dá para ele montar também um time com todos os reservas em campo, né? E aí tem o que, por exemplo? Léo Aragão ou Otávio, William, Jonathan, Gamarra, Cauã Prats, Wallace, Murilo Hickman, Rodriguinho, tem Marquinhos, Lautaro, Bolassi, Eduardo, Dineno, Japa. Tem muita gente ainda que dá para fazer um time ok, né? Não vale nada, isso é fato. Então não vai arriscar também o Leonardo Jardim, sabendo que o Cruzeiro tem um compromisso clássico no domingo. E um detalhe importante, ele até comentou na entrevista coletiva que ele quer um time para seguir com esse ótimo aproveitamento que o Cruzeiro vem tendo, né? São 5 jogos já de invencibilidade, que não acontecia há 1 ano. Então, isso também é um ponto importante e que o Cruzeiro quer fazer valer na quarta-feira diante do Palestino. A venda de ingressos segue para este compromisso. Por falar em venda de ingressos, teremos Mineirão abarrotado no domingo, hein? Mais de 35 mil já vendidos. O Cruzeiro até informou que teve uma instabilidade no sistema da venda, o site do sócio, né? Onde vende, o Cruzeiro disse o seguinte: o aplicativo oficial do Cruzeiro apresentou uma instabilidade para a compra e visualização dos ingressos para os jogos contra o Palestino e Atlético Mineiro. O clube já está atuando na correção do problema e reforça que o fluxo de compra e visualizações dos ingressos pelo site sócio.cruzeiro.com.br segue funcionando normalmente. Então, o pessoal pode se preparar aí, porque será Mineirão abarrotado neste clássico de domingo. É jogo que o Cruzeiro pode seguir aí dentro do G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, e a campanha mais do que positiva como mandante. Até agora foram 4 jogos e 4 vitórias do Cruzeiro, e o time querendo aí seguir com este ótimo aproveitamento. O Cruzeiro, como a gente falou, né, vai treinar nesta terça-feira e encerrar essa preparação, e aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. E Lucas Romero não jogou, cumpriu suspensão, volta ao time normalmente. Aí quarta-feira nenhuma necessidade de arriscar. Domingo estará de volta
no clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. 5 jogadores estavam pendurados, nenhum problema de suspensão. Cássio, Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge, todo mundo aí passou sem levar cartão amarelo e por isso todo mundo joga o clássico diante do Atlético. O Cruzeiro que, até a parada para o Super Mundial, ainda terá o Palestino na quarta, o Atlético Mineiro no domingo, na outra quinta o Vila Nova, jogo em Goiânia, aí Copa do Brasil. Depois o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, um domingo, dia 25, fora de casa. Dia 28 tem o União de Santa Fé, a última partida da Copa Sul-Americana. Dia 1º de junho, um domingo, o Palmeiras no Mineirão. E no dia 12 de junho, o Vitória em Salvador. São os jogos do Cruzeiro para fechar aí o calendário até a parada para o Super Mundial. Sobre reforços, todo mundo sabe, a diretoria já trabalhando, porque o Cruzeiro quer ter jogador para registrar já na primeira abertura aí de janela, a janela do Super Mundial, e o Cruzeiro quer contar com isso. Vários pontos positivos nesse momento do Cruzeiro. Primeiro que eu quero destacar é o bom trabalho do Léo Jardim, técnico do Cruzeiro. É inegável, professor Alexandre Simões, o crescimento tático do Cruzeiro. Tático. O time do Cruzeiro sabe o que está fazendo em campo. Ponto número 1. Ponto número 2. A melhoria do ambiente do Cruzeiro desde que o Cruzeiro parou de falar para fora e começou a falar para dentro. Começou a tratar as suas questões da porta para dentro. Alguém tem alguma dúvida que nas últimas 2, 3 semanas aí teve algum problema? Claro que teve. Teve no Cruzeiro, tem no Atlético, tem aqui na Rádio Tatiaia, tem na casa da gente, tem em todo lugar. Mas a partir do momento que o Cruzeiro passa a tratar os seus problemas da porta para dentro, a coisa melhora. Um desses grandes problemas que o Cruzeiro enfrentou foi a saída do Dudu. E a maneira que o Cruzeiro tratou o problema já foi bem melhor do que vinha tratando antes. Então, outro ponto extremamente positivo do Cruzeiro. Terceiro ponto. Jogadores que o Cruzeiro investiu e apostou alto estão crescendo. Estão se encaixando. Quer um exemplo? Caio Jorge. Que esse rapaz está jogando é brincadeira. E conviveu com muitas lesões, tá, João? No início do ano. Tá comendo a bola, tá arrebentando a bola. E aí, quando o individual começa a crescer, o coletivo também funciona. Então, o Cruzeiro vive um momento maravilhoso, vive talvez o seu melhor momento aí nos últimos tempos, desde aquele desarranjo no trabalho do Seabra lá atrás, é o melhor momento do Cruzeiro e que continue assim, né, professor? Porque a casa tá ficando arrumada e tá ficando do jeito que o torcedor do Cruzeiro quer, merece e deseja. O João completou mais um jogo sem perder, né? E a tranquilidade acima de tudo dada ao técnico Leonardo Jardim. Pelo Campeonato Brasileiro, terceiro jogo, teve vitória sobre o Vasco, sobre o Flamengo. Agora, né, mais um excelente desempenho em campo acima de tudo. E o Cruzeiro que nos últimos jogos ainda, né, completou, né, essa sequência invicta com o jogo pela Copa do Brasil contra o Vila de Goiás e o empate contra o Muxugruna pela Copa Sul-Americana, que é a pauta desta segunda-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro. A reapresentação está marcada para amanhã. E aí, a única atividade é pro duelo contra o Palestino. Jogo marcado para as 9h30 da quarta no Gigante da Pampulha. Para você, torcedor do Cruzeiro, né, que ainda não teve a oportunidade de estar vendo seu time do coração em campo, a diretoria está convocando você e com uma boa promoção de ingresso para sócio e também para quem não é sócio. Porque a semana começa, evidentemente, com o olho no clássico. Copa Sul-Americana já é passado na toca. Pelos resultados, o Cruzeiro sem chances de avançar à próxima fase da competição. Lembrando, ainda depois do Palestino tem que cumprir tabela contra União Santa Fé, outro jogo em casa.
E o Leonardo Jardim vem mantendo a conduta de time reserva na Copa Sul-Americana, agora eliminado completamente reserva, vai dar oportunidade ainda para quem não vem sendo utilizado. Então a gente pode observar um Cruzeiro que deve ter Kaique Kenji como uma cara nova aí no ataque, para dar uma sequência pro Lautaro, no meio campo aí pro Murilo Hickman. Na direita, o William, enfim, um time completamente reserva, porque agora o desafio mesmo que vale na toca é o clássico de domingo, diante do seu torcedor. O Cruzeiro ontem, Cirilo, com números importantes, tivemos, por exemplo, o Matheus Pereira, né, o destaque, eleito pela equipe da Itatiaia, o melhor em campo, quebrando um jejum, encerrando um jejum de 5 meses sem marcar um gol. A última vez que ele havia feito foi no dia 4 de dezembro de 2024, na derrota por 2-1 para o Palmeiras. Agora o Matheus Pereira completando 14 gols ao todo no Cruzeiro, entendendo não só o esquema que vem tendo e a função dele para o técnico Leonardo Jardim, e é um cara que vem se mostrando muito dedicado. Outro ponto importante também, outro pilar desse ataque do Cruzeiro, que vem sendo o Caio Jorge. Ele que tem 13 jogos pelo Cruzeiro, 7 gols marcados nesta temporada, vice-artilheiro do Cruzeiro no ano, lembrando, ficando aí atrás do Gabigol, que já marcou 9 vezes. Portanto, Cirilo, a segunda de descanso depois da volta de Recife, amanhã reapresentação, quarta o Palestino Copa Sul-Americana, time reserva, oportunidade para quem não vem tendo, e a semana será daquele jeito, respirando o clássico. E é um momento, inclusive, que foi citado pelo técnico Leonardo Jardim, para bater o martelo na boa fase em que vive o time azul, JVC. Sem dúvida, semana de clássico é sempre especial, não dá pro Cruzeiro dizer que não está pensando no clássico no fim de semana. O meio de semana é da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro eliminado, e o foco total no clássico. O Cruzeiro com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Aliás, já vamos repercutir como tá o retrospecto, inclusive dos dois lados, Dois times que chegam num recorte de campeonato brasileiro em momento positivo. Cruzeiro 4º colocado, Atlético 6º colocado. Vem aí um baita super clássico. Domingão, o bicho pega aqui na Itatiaia. Para quem reclama que o Cruzeiro tá jogando muito, reclama do tempo de recuperação, reclama quando o time na quinta e o adversário na quarta. Dessa vez não dá para reclamar. Deve estar falando com relação ao final de semana. Pela primeira vez em muito tempo, acho que todos nós concordamos aqui que o Cruzeiro vai ter a oportunidade de recuperar, treinar e jogar. Que estava recuperando e jogando, pessoal? Uma semana aí, já que a Sula foi embora, acho que coloca o Sub-14 em campo e deixa a turma só descanse e treino. Sub-14 também é avacalhação, gente? Não é bem assim. Eu sei que você falou brincando, eu sei. Não, mas não, assim, o valor, não sei se você concorda comigo. Suponhamos. Vamos lá. Vamos pôr um Gabigol, no jogo. Pode ser. Não, acho que tem. Mas aí dá um azar bicho, acontece, faz parte da profissão dos caras. Mas pode ser no treino, gente. Mas pode ser isso aí que você tá falando, pode acontecer no treino. Mas no jogo, a chance é maior, pô. O jogo, tem entrada e tal, não sei o quê. Aí dá um azar do cara, não é contusão, você vai lá e quebra o dedão do pé, velho. Acho desnecessário, assim. Eu sei também vira essa boquinha santinha pra lá, Mas Valor, sabe o que é? Não é vira. Deixa eu falar com vocês, é trauma. Não, eu tô te entendendo, mas eu bati. Olha só, vou trazer um exemplo pra você. 2011, Cruzeiro 5, Tchotchó 0, eu acho. Vai para Teófilo, Cruzeiro 7, Tchotchó 1. Perdemos o Thiago 8, Ribeiro. não? Hã? Acho que foi 8. 8-2. 8-1, sei lá. Perdemos o Thiago Ribeiro pro jogo do Once Caldas. E aí, tome tunda do Once Caldas, vocês lembram? Ele machucou. Ele machucou o Thiago Ribeiro, machucou o lateral lá, o... Como é que machucou gente demais. Pablo, que foi baleado pro jogo. Então, assim, eu tenho, sabe, é um jogo... bicho, a gente sabe, cara, é mais um jogo? Mas é o Cruzeiro Atlético que é diferente, né? Você me convenceu, gente, obrigado. Com o trauma que você reativou aí, se der para colocar o Sub-17, tá bom.
Mas nessa daí eu tô com o velho, viu? Não tem necessidade nenhuma de colocar ninguém que vai jogar domingo, né? Nenhuma. Mas é porque o Gabigol hoje, ele em tese, ele não é titular, né? Então, sei lá, em Não, condições gente, normais, eu pra acharia... quê? Pra quê, cara? Ué, porque precisa Não, nem jogar, o reserva? jogador tem que jogar, gente. Agora você Ué, inovou aí, Rafa. Eu acho que ele Não, precisa de minutos. Dos O reservas jogador que tem eu que tô falando. jogar, velho. Dos titulares, eu acho que ninguém tem que aparecer nem no Mineirão. Vai dormir. Isso. Vai dormir. Vai Não, mas dormir. assim, eu concordo. Você quiser, não deixa o Gabigol fora. Beleza, mas um dia ele tem que jogar, né, gente? Não, mas ele jogou contra o Senão Vila. ele fica sem ritmo. Eu acho que ele tem que jogar. Pra mim, Pra deixar claro, não colocaria. Ô, Valu, você tem que decidir também o que você quer. Você fala que você concorda com pra o mim, Gento. Os reservas. Titular, ninguém. O Gabigol hoje está no banco de reservas. Para mim, seriam nem os titulares e nem aqueles reservas que entram frequentemente. Uai, seriam tá louco, os reservas seriam os reservas que não tem espaço. Rodriguinho, Marquinhos, aqueles que dificilmente entram. Embora o Rodriguinho até começou outro dia, os que tem menos. Bolaço. Tá querendo colocar o subbanco, a turma que às vezes fica fora do banco. Seria isso mesmo, o subbanco e o sub-20, seria isso. O sub-20 joga quarta, inclusive, lá em Caxias, né? Isso aí atrapalha. Mas aí, Caramujo, peraí, você tem a oportunidade, dar uma experiência de um jogo internacional para esses meninos, para os meninos, pô. Tem isso também, né? Ô, Rafa, não vai todo mundo, não, Rafa. Não todo mundo. Não todo mundo. Um ou outro. Eu acho que caberia levar o Bruno Alves e o Cauã Batistella. Dois nomes. Samuel Dias. Lá tem esse sim dele aí. Esperança. Se tivesse chance de classificação, o que você ia fazer quarta-feira? Se tivesse chance, time principal. Eu ia de time reserva, tá? Eu também. Os caras estão estourados, não tem como. E foi o Eduardo que falou, o Jardim que falou. Os caras jogam os caras jogando de 3 em 3 dias. Se jogar 90, não consegue recuperar em 3 dias. Se jogar 60, consegue recuperar em 2 dias e meio. E tome chegar gente arrebentada no clássico. Não é poupar, é gestão, né? Mas então vocês estão falando que não tem condição nenhuma de disputar mesmo as competições. As 3, então não tem condição. Então ano que vem prepara um elenco maior, se o Cruzeiro conseguir classificar para Libertadores e tal, porque vocês estão falando que então não tem jeito. Então, mas a ideia de ter um elenco vai ter maior mesmo, Rafa, é justamente para poder rodar o elenco, Rafa. Por exemplo, né, vamos escalar um Cruzeiro aqui, tá? Para quarta-feira. Goleiro, Léo Aragão. Aí o William na direita, Jonathan, Otávio. Aí o William na direita, Jonathan Jesus, Gamarra, é o que tem aí. E na esquerda ali, joga quem? Sei lá. Marquinhos improvisado, por exemplo. Não, Cauã Prates. Cauã Prates. Cauã Prates. Cauã precisa jogar. Cauã é o dono. Desculpa, Cauã. Meio campo ali, Wallace e Murilo Hickman. Aí, poupa o Eduardo, porque o Eduardo tá jogando todas. Rodriguinho na meia direita, na meia esquerda, Kaique Kenji. Um ataque, Lautaro e Bolassi. Esse time tem que ganhar do Palestino? Tem. Esse time tem que ganhar do Palestino, gente. Tem. Pronto, time reserva inteiro. Fechou. Com show de Lautibô. Já pensou? Lautibô. Não, aqui, o Gabigol pode ser titular nesse time aí, gente. Pode. Pô, vai perguntar o Gabigol lá, ele tá precisando de gols lá quarta. Vale também. Entra, faz um hat-trick. Certeza que ele vai jogar. Eu também acho que o ideal seria o Gabigol jogar. Eu quis só colocar um Cruzeiro bem enfraquecido para deixar claro. Cadê o chat aí agora? Esse aí, o Caramujo. Esse aí seria o que eu falei. Seria os jogadores que os que foram os titulares e os que entram frequentemente. Quem entra? O Gabriel, né? O Lautaro, que você colocou, que é dos que entram frequentemente. O Washington Pereira até falou do Dineno aqui, ó. Também acho que o Dineno também, pois minutos. Também, tá aí. Então, o time que você montou aí é o time que eu falei, os que, tirando o Jonathan e o Lautaro... Não, o William sempre entra aí. Sai pouquinho na direita. Tirando o William, o Jonathan e o Lautaro. O Bo tá entrando. Não, o Bo não tem entrado, né? Assim, precisa ter mais minutos. Bolassi. Então, eu coloquei o Bolassi no meu. Eu coloquei, eu não colocaria esses que entram com certeza, Samuel. Quais que entram com Marquinhos certeza? Que tá meio...
Eu não tenho certeza de nada. Não, o Gabriel entra quase todo jogo. O William entra quase todo jogo, mas aí não tem outro para pôr, no caso. Aliás, o William ontem fazendo uma aparição numa posição diferente, né? Meia direita. Sempre tem alguém do chat que pede, hein? Direto o pessoal do chat pede aqui. O William William pediu essa dobra mesmo. Mas eu acho que isso é para demonstrar também, né? O Jardim não tá reclamando, ele nunca reclamou para mim das condições de trabalho dele, nunca se escondeu com a janela, né? Isso aí não é perfil do Jardim, né? Outros que trabalham falando, quando chegar a janela de transferências, não. Ele tá fazendo o que ele pode aí com o material que ele tem, né? E o William entrando sério, né? Sem dar caneta, esse William aí é o William que eu gosto, o William é objetivo. Canetinha, quando puder, né? Mas ele já reclamou sim, Balu. De elenco? Ele falou que não foi. Ele falou, são os jogadores que tem. Então, isso é o quê? Cara, é porque português é muito literal, né? Mas ele sempre assumiu responsabilidades. O Cruzeiro toma pancada pro Muxuque Runa, ele abre a coletiva, eu tava até olhando aqui nas anotações, eu sou o responsável maior por tudo isso que tá acontecendo, né? Eu acho que ele, beleza, pode até ir nessa linha, mas de uma forma diferente. Eu acho que técnico brasileiro se escora muito nisso, entendeu? Ali na frente nós vamos melhorar, tá? Mas e agora? Com a janela fechada? O que você vai fazer? Vai morrendo até lá na frente? Não é o perfil do Mister. Eu acho que isso aí foi um ponto também importante. Ele falou talvez umas 2 vezes, depois parou. Muito importante. E aí ele passou a valorizar. Como é que funcionam os jogadores aqui. Isso. Tá aprendendo, pô. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!